Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. A lição dos adultos deste trimestre trata do livro de Salmos, está muito boa. E a dos jovens trata do tema liberdade, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. A lição dessa semana fala sobre a união Estado-Igreja. Está muito boa e mais atual do que nunca. Vamos ver aqui alguns pontos da lição dos adultos, que nesta semana também analisa questões assim bastante práticas, né? Todo mundo passa por isso, que é a questão de enfrentar o silêncio de Deus. Quantas vezes a gente ora e pede a Deus orientação sobre algum ponto, algum assunto, e acabamos não recebendo uma resposta clara, direta, e ficamos muitas vezes, como os salmistas também ficavam, tristes, né? Pelo aparente silêncio, a aparente indiferença de Deus. Um exemplo que me vem à mente aqui é o próprio livro de Ruth. Você já deve, Esther, melhor dizendo, o livro de Esther, você lê e não há menção ali ao nome de Deus. Você não percebe claramente ali Deus mencionado. E, no entanto, ele está o tempo todo agindo nos bastidores na história em favor de seu povo, de sua serva. Quantas vezes Deus age também nos bastidores da nossa vida e nós não estamos conscientes disso, mas lá está Ele. Como aquela velha canção, né, dos passos na areia. No momento mais difícil, a pessoa olha para trás, vê apenas um par de pegadas e acha que Deus a abandonou, quando na verdade Ele a estava carregando no colo e ela nem sabia. Outra questão que a lição aborda aqui são as injustiças do mundo. E nada mais atual, presente e tristemente real na nossa realidade, na nossa vida, do que as injustiças, do que o fato de que os corruptos prosperam, os ímpios aparentemente têm mais sucesso em algumas coisas, e a gente fica assistindo a tudo isso de forma indignada, até causando revolta muitas vezes. Como que os salmistas lidaram com isso? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso? Veja que a lição dessa semana dos adultos aqui, o título é Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha, traz aqui profundas reflexões necessárias e importantes. O verso principal aqui, o verso para memorizar, Salmo 137, verso 4, diz assim: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Nós também estamos vivendo, desde que o pecado se instalou neste mundo, nós estamos vivendo em uma terra estranha. O mundo é uma terra estranha. O mundo não é o mundo ideal de Deus. O pecado transformou nosso planeta em um espetáculo dantesco, macabro, triste, e nós, por isso mesmo, clamamos e esperamos com muita ansiedade a volta de Jesus, para que tudo seja finalmente resolvido, né? Mas até lá, nós realmente estaremos numa terra estranha e temos que cantar ao Senhor, temos que louvá-lo, temos que viver uma vida cristã de acordo com as orientações da palavra dele. Então, um cântico ao Senhor em terra estranha, é isso, estamos aqui no mundo de pecado, no mundo estranho, mas temos que olhar para o alto e ver que Deus não nos abandonou. Deus continua no trono do universo, conduzindo a história, e tudo chegará ao seu desfecho. Domingo, os dias do mal, eu pensei aqui que duas perguntas nos fazem, quem sabe, entender aqui o foco da lição de domingo. Primeira, qual é o clamor do salmista? Por que o salmista está aqui clamando a Deus? E segundo, que tipo de descrédito o pecado traz sobre nós e o povo de Deus? A lição nos faz lembrar que muitas vezes o sofrimento, as penúrias pelas quais passamos são resultado de nossos pecados, de nossas escolhas, de nossas más escolhas. Mas outras vezes não quer dizer que seja por causa disso, né? Todos sofrem neste mundo, bons e maus, pessoas que vivem com Deus e pessoas que andam longe dele. Todos passam por mazelas semelhantes, mas há uma diferença, né? Nós vamos ver isso aí depois, mais adiante. Há uma diferença de sofrer com Deus e sofrer sem Ele, né? E o pecado, sim, o pecado traz, infelizmente, descrédito, traz opróbrio, né, sobre nós mesmos e a igreja. Muitas vezes há pessoas que acabam se afastando de Deus por culpa dos próprios cristãos, que acabam lendo uma mensagem truncada, equivocada na vida dos cristãos, que deveriam ser uma Bíblia viva, e assim acabam, infelizmente, tendo uma certa aversão, uma certa desconfiança em relação ao cristianismo. Ainda bem que Deus trabalha acima de tudo, em favor de todos,
e essas pessoas, se forem sinceras, serão alcançadas de alguma forma. Segunda-feira, à beira da morte, eu formulei aqui 4 perguntas. Filhos de Deus também sofrem? Sim, acabamos de ver isso e vemos isso todos os dias, né? Filhos de Deus, pessoas que procuram praticar o que é bom, também sofrem, né? Cristãos são perseguidos em muitos países, cristãos são humilhados, são alvo de deboche, de críticas, e, enfim, filhos de Deus também sofrem neste mundo de pecado. E entender o conceito de um grande conflito, da origem do mal, e de que Deus não é o responsável por isso, Ele criou seres livres que fazem suas escolhas de maneira livre. É importante conhecer tudo isso, lembrar de tudo isso, quando o assunto do sofrimento ele nos esbarra, né? De novo, ele nos confronta. Outra pergunta, qual a diferença em relação aos ímpios? Sofrer com Deus ou sem Deus? Quem sofre com Deus sabe que esse sofrimento é passageiro e que Deus tem coisas muito melhores reservadas para nós e que Ele opera também em meio aos sofrimentos para nos aprimorar o caráter, para nos tornar pessoas melhores, mais maduras. Então, para quem anda com Deus, embora o sofrimento não seja vontade de Deus, ele entende que há propósitos, como é que diz o texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele usa, ele não causa, mas ele usa certas circunstâncias para o nosso bem, para o bem das pessoas que amamos também. Faz diferença saber que Deus está no controle de tudo? Total, né? É muito importante saber que Deus não abandonou a terra ao seu destino. Deus controla a história, Deus continua no trono celestial, quer dizer que Ele é o Rei do Universo, e que, portanto, Ele vai resolver esse problemão no qual nos metemos. Faz diferença saber que Deus sofreu? Lembrar de que Jesus na cruz e durante toda a sua vida também passou por experiências amargas, difíceis, perseguição, desprezo, deboche e finalmente sofrimento e morte de cruz. Portanto, não temos um Deus indiferente. Nós temos um Deus que sabe o que é ser humano, sabe o que é sentir fome, frio, calor, abandono. Ele conhece nossos sentimentos, ele sabe o que é ser um de nós. Como se diz, ele já empoeirou os pés na poeira deste mundo. Então, toda vez que nós clamamos a Deus, nós podemos ter a certeza de que lá, no santuário celestial, está alguém em cujo peito bate um coração humano. Alguém que se identifica com a humanidade e que nos entende perfeitamente. Terça-feira, onde está Deus? Aqui nós vemos aqueles salmos que dizem que a pessoa sentia sede de Deus, né? Como alguém que estava numa terra seca. Então aquela ânsia por Deus, aquela vontade de ter Deus perto de si sempre, você sente isso, como uma corça anseia pelas águas, né? O animalzinho está ali com sede, ele procura as águas. Nós também devemos procurar Deus de forma sequiosa, de forma com essa vontade de encontrá-lo. E ele se revela àqueles que o buscam, né? O que fazer quando Deus fica em silêncio? Qual deve ser a nossa atitude? Qual é a reação do salmista? Interessante que Deus em silêncio, o salmista clamava mesmo assim. Por quê? Porque ele tinha profunda convicção, fé, de que Deus ouve. Mesmo que ele nem sempre responda, ou às vezes responda de formas que nós não esperávamos ou não queríamos, ele responde, ele ouve as orações. Então, mesmo que Deus esteja em silêncio em dada circunstância, por algum tempo, a gente tem que clamar, a gente tem que orar, conversar com Ele. Deus sabe o que faz. Então, o salmista se compara a um pássaro solitário que ficava ali esperando, né? O silêncio divino faz com que os salmistas se examinem e busquem a Deus, mas com confissão e humildes petições. Eles sabem que o Senhor não permanecerá em silêncio para sempre. Os salmos demonstram que a comunicação com Deus deve continuar, independentemente das circunstâncias da vida. Não pare de orar, não pare de clamar, mesmo que algumas vezes você entenda que Deus ele está em silêncio, mas saiba que Ele está ali o tempo todo. Quarta-feira, falhou a promessa para sempre, a promessa de Deus? Aí tem o Salmo 77 para a gente estudar, né? E o Salmo que faz a recordação dos tempos passados, dos atos de Deus na história. E por que é importante recordar, ou seja, contar as bênçãos? Porque quando você se lembra do que Deus fez na sua vida no passado, você recobre a sua fé e sabe que em algum momento Deus vai se manifestar e essa será mais uma história para compor a sua história e para lhe dar fé
nos momentos de dificuldade, de luta. Olhar para trás e ver quantas vezes Deus nos livrou, nos protegeu, esteve presente, os milagres que Ele realizou é muito importante. Por isso tem aquele hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são. Aqui no Salmo 77, resumindo, é isso. O salmista recorda os feitos do Senhor na história de Israel, quem sabe até na vida dele mesmo, e isso lhe dá fé, lhe faz recobrar as esperanças de que Deus não muda e, portanto, Ele vai agir também naquele momento ali. Nem sempre recebemos respostas, mas a certeza da presença de Deus faz toda a diferença em nossa vida. Às vezes, como aconteceu com Jó e outros mais, a resposta não vem, mas a presença de Deus é a resposta. É tipo assim: eu não posso te responder isso agora, um dia você vai compreender, mas eu estou aqui. Eu sou a resposta. A certeza que o salmista recebe de Deus não é consistente ou não consiste em explicações sobre sua situação pessoal, mas em uma confirmação da fidelidade e confiabilidade divinas, como ocorreu com Jó. O salmista é encorajado a esperar no Senhor, com fé, sabendo que Ele é o mesmo Deus que realizou milagres no passado de Israel. É muito importante isso, viu? Se lembrar dos feitos do Senhor. Quinta-feira: para que os justos não sejam tentados. E aqui as perguntas que eu formulei são as seguintes: como lidar com as injustiças e a prosperidade dos maus? Veja só, lá no livro de Abacuque nós encontramos a mesma experiência que aqui encontramos no Salmo 73, 37, 94, 125. O salmista, ele questiona a Deus: por que o ímpio prospera? Por que ele parece mais saudável, parece mais abençoado até, do que a gente que procura fazer a vontade de Deus e muitas vezes sofre e tem dificuldades? Então Deus, como fez com Abacuque, procura levar a mente do salmista, do autor, do profeta, para realidades mais amplas e ver que, na verdade, aquilo que o ímpio faz aqui na terra, se ele eventualmente está prosperando, porque nem sempre é assim, ninguém sabe o que acontece lá em quatro paredes, que tipo de sono essa pessoa está tendo, que tipo de inseguranças, né? A gente não sabe. Mas ainda que ele estivesse assim, vivendo uma vida 100%, coisa que é impossível neste mundo, para ninguém, isso é possível, né? No fim das contas, a vida que passa muito rápido e essa pessoa terá desfrutado poucos anos de prazeres, de uma vã prosperidade, enquanto aqueles que andam com Deus têm a garantia de uma vida abundante aqui, uma vida de paz, uma vida de uma consciência tranquila e, finalmente, uma eternidade com Deus. É muito diferente, uma realidade é muito diferente da outra, né? A noção do grande conflito e da eternidade ajuda a lidar com tudo isso? Com certeza, né? Ajuda a entender que a vida não se resume a isso aqui. A vida é muito mais. A vida de quem anda com Deus, ela dura para sempre. E você terá uma eternidade para desfrutar de bênçãos inimagináveis. Claro que também aqui, mesmo aqui, Deus promete uma vida abundante, e essa abundância tem que ser entendida em vários sentidos, nem sempre é só financeiramente falando, mas Deus promete abençoar aqueles que o seguem, com certeza. O salmista foi levado ao santuário, o lugar do governo soberano de Deus, e foi lembrado de que hoje é apenas um pedaço do mosaico, e ele devia considerar o fim quando os ímpios enfrentarão o juízo de Deus. O fato de o salmista ter entendido essa verdade no santuário e confessado sua loucura anterior mostra que a realidade só pode ser compreendida mediante a percepção espiritual, não pela lógica humana. Então, quando nós temos uma visão espiritual, quando temos uma verdadeira cosmovisão cristã, as coisas ficam mais claras e se torna menos difícil, né, enfrentar as duras realidades desta vida. A lição dos jovens, como eu disse para vocês, trata do tema separação Estado e Igreja. E tem um meme aqui, duas moças conversam. Você prometeu não falar mais de política no grupo da igreja. E aí o gato, é o gato daquele meme, né? Engraçado lá. O gato, ele diz, sim, e você acreditou. Maldito o homem que confia no homem. Ou, no caso, no gato. Bem, o fato é que a lição trabalha bem esse tema da política, né? Mostra que Jesus, não se envolvendo em questões políticas partidárias, políticos aqui, pessoas com visões políticas, como os herodianos, os saduceus, tentaram algumas vezes colocar Jesus em armadilhas para fazê-lo tropeçar e, quem sabe, dar uma opinião política que iria colocá-lo contra esse grupo ou aquele, e Jesus, sempre com sabedoria,
evitou essas questões, essas bolas divididas, como se diz, e focalizava aquilo que é o mais importante, o reino de Deus e a pregação do Evangelho. Resumidamente, a lição traz essa reflexão, né? Embora o governo corrupto de Roma muitas vezes traísse seus cidadãos e falhasse em suas responsabilidades, os cristãos ainda deveriam respeitar essa autoridade, desde que ela não infringisse seus deveres para com Deus. Na medida do possível, devemos obedecer tanto às leis de Deus quanto às leis do governo, mas quando surge um conflito entre a lei divina e a lei humana, a lei de Deus é sempre suprema. Como os apóstolos disseram, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso é bem claro, né? Então, devemos ser cidadãos corretos, honestos, que obedecem às autoridades constituídas, desde que essas autoridades não nos levem a desobedecer uma orientação clara de Deus em sua palavra. Aí, obviamente, que nós ficaremos do lado de Deus, da sua palavra, e, se for o caso, seremos desobedientes civis, né, para obedecer a Deus e, infelizmente, indo contra o Estado. Mas, enquanto isso não acontece, sejamos bons cidadãos, sejamos fiéis, né, oremos pelas autoridades, como diz o apóstolo Paulo, entendendo que, acima de tudo, está Deus conduzindo os rumos da humanidade. São essas as reflexões que podemos extrair das duas lições. Não perca, as próximas lições estão muito boas, reflexões muito importantes para a nossa vida cristã. Tenha a sua lição, estude-a com a sua Bíblia, todos os dias estude um trecho da Bíblia Sagrada, isso alimenta a nossa vida e nos torna mais preparados para a breve volta de Jesus, a solução final para todos os problemas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essas lições importantes que aprendemos na Tua Palavra. Ajuda-nos a colocar em prática em nossa vida tudo o que estudamos, a ter fé e confiança mesmo nos momentos de silêncio, mesmo nos momentos em que nossa visão limitada não consegue compreender as coisas. Que nós possamos confiar em Ti e saber que estás conduzindo a história, a nossa vida e que em breve veremos a nossa grande esperança realizada. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.